Aí depois fizemos o segundo congresso no ano seguinte, né? Fizemos um painel, eu levei o pastor Edmilson Bartolomeu para pregar lá. Tudo lá na igreja mesmo? Lá Tudo no Bahia, lá no tudo Bahia. lá no Ambaí No mesmo. Bahia. E a igreja vai evoluindo. Aí Aí crescendo, como eu tinha uma né? vidraçaria, eu doei a janela para a igreja. Na época, graças a Deus, estava bem, não foi daquela época ruim, né? Aí depois aquela crise brava, aí doei a janela para a igreja, e assim a gente foi. Aí depois surgiu a oportunidade de comprar um sítio lá em Tinguá. A gente estava fazendo uma campanha. Toda sexta-feira a gente ia para Tinguá orar. Lá perto da Fazenda Tucano. Tem um setor lá, não sei se você conhece. Então, lá tem um sítio, Jardim de Oração, o pessoal chama. E vai igrejas de todos os lugares da Baixada Fluminense orar lá. É um lugar muito Eu sei qual é o espiritual, sítio. entendeu? Muito espiritual. E tem um senhor que zela, que toma conta, né? Inclusive, segunda-feira a gente vai estar com um grupo lá, Pedaleiros de Cristo, orando à noite lá. E pode ter certeza que o nome de vocês vai estar lá. Show de bola. Amém. Glória. E aí Receba. a gente ia para lá para orar. E estamos lá. Você vê qual é o poder, como Deus, quando Ele quer fazer, não tem nada que impeça. E a gente estava lá no momento lá de oração e teve um amigo nosso que chegou meio atrasado. Ele, não, que eu estou procurando um grupo aqui que saiu para orar aqui. Rapaz, entrou um montão de evangélico aqui nessa rua aqui. Vem cá, teu pastor não quer comprar um sítio, não? Aí o cara, pô, meu irmão, eu posso até falar com ele, mas eu não sei. Aí eu disse, pô, manda me procurar aqui, eu tô querendo vender um sítio aqui em cima aqui. Aí e o cara se encontrou com a gente lá no local de oração, começamos a orar, terminou a oração, aí ele falou com o pastor, o cara me ofereceu um sítio, que ele se converteu e não quer passar o sítio para se transformar no que era aquilo ali, daquela subida da serra, da cachoeira ali, que é aqueles bares, aqueles movimentos ali de bebida, de farra, de bagunça, não que não tem nada com a vida dos outros, mas ele não queria, ele queria Mas passar é para bom alguém. misturar, ficar próximo. Ele queria pra não fazer misturar, algo né? assim, dar para alguém para poder ficar bem espiritual a coisa, né? Mudar Sim, um pouquinho o cristão, foco, uma igreja, exatamente. E o pastor marcou para ir lá e foi lá visitar o sítio. Só que foi um negócio interessante. Quando nós chegamos lá, o sítio, na realidade, só tinha nome. O que aconteceu aquela cabeça d'água em 2010, ali em Tinguá, não sei se vocês lembram disso, a água invadiu o Saiu sítio. devastando tudo. Saiu devastando tudo, cara. Pedra, rolou pedra pra dentro do sítio, tronco, acabou com o sítio todinho, as piscinas, acabou com as piscinas, o criador de peixe. E era um barraquinho no canto assim, e mais nada. Um montão de árvore, uma fruta aqui, uma fruta ali. E o pastor perguntou a ele, quanto tu quer nisso? Aí ele falou assim, eu quero X, eu não lembro nem qual o valor. Como é que eu posso pagar isso? Ah, o senhor pode pagar R$ 1.000 por mês. Aí o pastor, ele perguntou qual era o sinal, o pastor, cara, só tem 5.000. Esse 5.000 não sai da boca do pastor. Ele tem outra experiência de 5.000. Aí ele arrumou os 5.000, chegou para a igreja, falou para a igreja, conseguiu levantar os 5.000 através de uma contribuição dos irmãos, deu de sinal. E no outro dia a gente já estava trabalhando lá, já desenterrando, já tirando as terras dentro das piscinas, já melhorando, já montamos um arraial. Aí, em vez de a gente orar lá no Tucano, lá perto do Tucano, a gente já tinha orava lugar lá, próprio já tinha um pra orar, local né? para orar. Era Já negócio tinha um lugar maneiro. próprio. E foi indo. Hoje, se você for lá, conhecer, eu estava falando com o Alisson um pouquinho, né? Hoje tem a casa pastoral, hoje tem um criador de peixe, né? Tem 2 lagos que cria peixe, tem tilápia lá de 1,5 kg, mais ou menos. Caramba, Às cara. vezes quando a legal. gente Deu até água na leva um boca grupo agora, para hein? lá, assim, de irmãos da igreja, pastores, a gente vai para lá e passa o dia. Aí eu tenho uma habilidade na pesca, né? Aí pesca uns peixinhos, joga uma tarrafa, pega uns peixinhos, aí já tem sempre alguém para preparar. Mas hoje o sítio tem um ranchão, que a gente chama de ranchão, que é uma cozinha enorme e uma cobertura enorme, onde a gente faz cultos, a gente faz, inclusive Pedaleiros de Cristo, foi onde aconteceu o milagre. O milagre desse rapaz, que é o... Lembrei o nome dele agora. Que bateu com a cabeça, né? Não, o irmão da Renata Moricato. Ele estava com um câncer, né? E estava até meio assim, e o pastor orou. Então a gente fez um café da manhã e chamamos ele para dar um testemunho para os homens. Aliás, o culto era culto Novembro Azul. Ah, Sim. propício. Era Novembro Culto Azul dos e a gente varões. chamou ele para dar um testemunho, que ele estava passando por um processo, né, e tal, aquela coisa todinha. Naquele dia, o pastor falou, você não está mais com essa doença, você está curado. E chamou ela, a irmã dele, pensando que era a esposa dele. Vem aqui, a senhora que é a esposa dele, bota a mão aqui. Né? Aí, quando ela falou assim, mas eu não sou esposa dele, eu sou irmã.
Aí ela contou que há anos atrás ela não poderia ter filhos e o irmão dela botou a mão na barriga dela e falou assim: você vai gerar. E aí o pastor falou assim: então agora você vai gerar a cura nele. Bota a mão. Botou a mão e agora tem Foi uma troca, né, de bênção. umas 2 semanas atrás ela botou uma mensagem no grupo, mandou eu entregar ao pastor. Sim. O processo de cura dele, ele está curado. O médico falou assim, cara, eu vejo como se fosse uma cirurgia feita, não dá para entender, mas é como se fosse uma cirurgia. O áudio dele é esse. É como se fosse uma cirurgia dentro do raio-x dos exames feita no local. Você está curado. Você vai ter que fazer aqui uma visita a nós aqui de 6 meses e você está curado. Para acompanhar, né? Então o sítio ele tem uma história, né? O sítio da Maneiro, igreja. né? Hoje. Uma senhora história, né? Uma história. Caramba, cara. E lá a gente batiza. Impressionante. Lá a gente batiza. Vamos botar assim, uma desgraça que aconteceu com o sítio, esse Isso. temporal, a Pra tromba ser pra d'água, quem? essa coisa Exatamente. toda. Mano, Tinha que acontecer para pra poder, poder vir pra chegar nas igreja, nossas né? mãos, né? Hoje tá ali, né? E legal é o seguinte, quer ver uma outra história legal da igreja? Maneiro, né? A igreja foi fundada dentro de uma garagem. O pastor, ele estava desviado, sofreu um acidente de moto, estava com o osso fora do lugar, e ele e a esposa dele de moto, todos dois sofreram um acidente. Sendo que a pastora ainda tem algumas cicatrizes. Eu não vejo porque anda muito de calça comprida. Ele estava no hospital, ele falou que se Deus tirasse ele daquela condição, que ele voltaria. Que ele tinha falado alguns meses antes que ele nunca mais voltava a ser crente. E ele era um presbítero desviado. E ele pega e passa por essa situação de acidente. E aí ele estava numa fila para fazer a cirurgia e tinha mais lá umas 10 pessoas. Então a cirurgia dele ia demorar para ser feita. E não sabe o que aconteceu, que no dia seguinte operaram ele. Olha. E debaixo dessa obra de Deus, ele pegou e começou a fazer um culto com os jovens na garagem da casa da mãe dele. E a mãe dele espírita. Ele começou a fazer um culto, uma garagemzinha do tamanho disso aqui assim. Começou a fazer um culto, arrumou umas cadeirinhas, botou um som lá e começou a fazer um culto lá com os jovens. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. E a mãe, epa, para! Não quero mais culto aqui dentro de casa. Porque ela era espírita, né? Não de quero uma mais religião culto. diferente, Não né? quero mais culto aqui dentro. Você vai fazer culto em outro lugar, que eu não quero mais. Aí ele pegou, anunciou naquela quinta-feira que não ia ter mais, ia ter até um culto jovem. Ó, não vai ter mais, porque minha mãe não quer que faça. Fizeram o culto debaixo de uma amendoeira na rua. Isso é a vontade mesmo de E aí Deus tinha falado com ele que ia dar um local para ele montar um templo para adorar. E ele não sabia que, além do templo, ia dar uma casa também. E eles começaram a orar a Deus e ele foi lá, a tia dele estava vendendo uma casa e um terreno do lado. Aqui é mato, assim, de morrão, assim. Ele pegou e foi lá, pegou um pouquinho de terra, botou dentro do saquinho e ficou no bolso da calça. Ele e a esposa dele. Todo dia ele ia lá, botava a mão naquele terreno e orava. Todo dia ele ia lá, botava a mão naquele terreno e orava. E chegou para a irmã dele e perguntou, a tia dele, quanto a senhora quer? Aí ela, quero 25 mil em tudo. Na época, né? 8 anos ou 9 anos atrás, mais ou menos. Aí ela, Deus vai mandar esse dinheiro. Aí, é ruim, tu não tem onde cair morto, como é que tu vai arrumar esse dinheiro para dar nisso aí? Você vai ver. Não duvida não que Deus move ela queria 25 mil de sinal. O restante... Aí ele começaram